Em 2022, mais de 100 bilhões de ovos de galinha foram produzidos só nos Estados Unidos. Um número excepcional, né? Dá pra dizer que os ovos se tornaram parte essencial do dia a dia para a maioria das pessoas. Mas existem alguns ovos por aí que você provavelmente nem sabia que existiam. Desde mármores fascinantes, esferas ameaçadoras e até mesmo uma ninhada que se assemelha a algum tipo de favo de mel do inferno. Vem comigo dar uma olhada nos ovos mais únicos do mundo. E pode ir se preparando para trocadilhos com ovos, todos eles de qualidade duvidosa. Ovos de mármore. Com seus corpos longos, finos e viscosos, os cecilianos parecem os irmãos amaldiçoados das cobras. Mas descobriu-se que esses caras são anfíbios sem membros. Só que uma coisa que eles têm em comum com as cobras são os ovos distintos que produzem. A maioria dos cecilianos é vivípara, o que significa que dão à luz crias vivas. Mas cerca de 25% das espécies são ovíparas, ou seja, botam ovos. Mas os ovos que botam são como nada que você já tenha visto antes. Agora, por mais que pareçam mármores ultra raros, o que você tá vendo são ovos de uma Chiquilidae, uma espécie de ceciliano encontrada na Índia. Eles são postos sem uma casca dura, com o embrião protegido por uma membrana de ovo terciária, meio que como um ovo de sapo. Depois de 2 a 3 meses, a mamãe aqui termina de chocar sua ninhada e os filhotes saem dos ovos. Normalmente esse evento seria alegre para as mães, embora eu não ache que o mesmo possa ser dito no caso dos cecilianos. As crias ficam perto da mãe depois do nascimento, não por amor e carinho, mas para se alimentar da carne dela. Por mais assustador que esse processo pareça, as células da pele da mãe, que está chocando, estão cheias de gorduras, desenvolvidas especificamente para ajudar os seus filhotes a crescerem grandes e fortes. Em uma espécie, os filhotes de cecilianos que se alimentaram da mãe aumentaram sua massa em 86% em apenas 20 dias. Eu sei que é benéfico para os bebês, mas, cara, essa prática me dá arrepios. Ninho colorido. Se você tiver com fome, talvez seja melhor pular esses próximos ovos, porque se você for como eu, vai começar a sentir vontade de comer doce assim que vê-los. Os tínamos são aves rechonchudas que vivem no chão e podem ser encontradas na América Central e na América do Sul. Ao contrário da maioria das aves, que botam ovos brancos ou beges, os tínamos botam seus ovos em uma maravilhosa variedade de cores diferentes, indo de roxo a rosa, verde, azul e marrom, tipo M&M's proibidos. Se isso não fosse legal o suficiente, os ovos dos tínamos também são iridescentes, o que significa que mudam um pouco de cor dependendo do ângulo que você os olha. Ok, eles são bonitos, mas você pensaria que ovos tão fascinantes estão pedindo para que predadores escolham uma refeição chamativa. Felizmente, os saqueadores de ovos de tínamo, como raposas, gambás e doninhas, costumam caçar à noite, então essas cores bonitas não prejudicam as suas chances de sobrevivência. Mesmo assim, por que não botar alguns ovos beges simples, né? Bom, os pesquisadores sabem que as fêmeas dessa espécie costumam compartilhar locais de ovos, então a visão de um ninho colorido e chamativo pode levar mais pássaros a adicionar seus próprios ovos à pilha, até que um macho vai chocar a populosa pilha de ovos. Embora o ninho ainda possa ser atacado por predadores, acredita-se que, como muitos ovos são incubados de uma vez, caçadores famintos têm dificuldade em devorar todos os ovos em um ninho maior, o que significa que pelo menos alguns vão sobreviver. Parece que os tínamos trabalham com números seguros, e cuidar de um ninho tão grande assim é algo que deve ser ovacionado. Mas sabe o que dá muito menos trabalho? Dá um like e se inscrever nos botões aí embaixo. Não se preocupa que eles não vão quebrar. Feito? Beleza, bora seguir o vídeo. Um senhor ovo. Com impressionantes 15 centímetros de comprimento e 1,4 kg, o ovo de avestruz é o maior produzido por qualquer animal. Parece impressionante, né? Mas se você acha que isso é superdimensionado, olha o ovo enorme do pássaro-elefante, uma criatura agora extinta que vagava pelas selvas de Madagascar. No total, seus ovos mediam gigantescos 30 centímetros de comprimento e pesavam incríveis 8 kg, tornando-os 2 vezes mais altos e 6 vezes mais pesados que os ovos de avestruz. Seu tamanho é tão incrível que em 2018 curadores no Museu de Ciência de Buffalo, em Nova York, descobriram um ovo real de pássaro-elefante de 30 centímetros, que havia sido erroneamente rotulado como uma réplica décadas antes. Agora, a pergunta é, o que poderia ter acabado com esses pássaros enormes e seus ovos gigantes? Bom, previsivelmente a resposta é humanos. Os pássaros-elefante foram caçados até a extinção por volta de 1200 depois de Cristo, sendo seus ovos uma fonte de alimento especialmente preferida.
dúvida. Quem é que pode culpar esses caras, né? Imagina o tamanho das omeletes. Mas o fenômeno em torno desses ovos não se limita ao tamanho. Acredita-se que existam tão poucos como 25 ovos de pássaro-elefante perfeitamente preservados. Graças à sua raridade e tamanho gigante, essas coisas são vendidas por uma boa quantia. Em um leilão em Londres, em 2013, um ovo de pássaro-elefante foi vendido por mais de 100 mil dólares. Para ter uma ideia, se você quisesse fazer essa quantia com ovos de galinha, ia precisar vender quase 300 mil deles. Alguém mais aí pensou de repente em visitar as selvas de Madagascar? Mini ovos. Agora do gigante ao minúsculo. Diga olá ao beija-flor abelha, o menor pássaro vivo do mundo. Tão pequenininho é esse passarinho que é do mesmo tamanho que um zangão, daí o seu nome. No total, eles crescem para ter pouco mais de 5 centímetros de comprimento, enquanto pesam menos de 2,8 gramas. Para referência, isso é mais ou menos o mesmo peso de uma moeda de 10 centavos. Mas se você achou que os adultos eram pequenos, espera até ver os ovos deles. Para começar, o ninho deles tem apenas 2,5 centímetros de largura, enquanto o próprio ovo tem um diâmetro de apenas 0,8 centímetro, sendo do mesmo tamanho que um grão de café, pesando apenas 0,8 grama. Essa coisinha é mais ou menos tão pesada quanto uma uva passa. Parece pequenininho, né? Na verdade, os ovos de beija-flor abelha são tão pequenos que iam ser necessários cerca de 12 mil deles para encher apenas um ovo de pássaro-elefante. Sim, dá para dizer com segurança que esses são os menores ovos de pássaro do mundo. Difícil de se ver. Agora, se você achou os ovos de beija-flor abelha pequenos, então segura aí porque você ainda não viu nada. Pelos oceanos do mundo, os ouriços do mar, primos espinhentos e redondos da estrela do mar, se reproduzem principalmente por um método conhecido como desova em massa. Isso envolve a liberação separada de ovos e espermatozoides na coluna d'água pelas fêmeas e machos, com a fertilização ocorrendo externamente quando o ovo e o espermatozoide se encontram. No total, cada fêmea de ouriço do mar pode liberar até 2 milhões de ovos no mar. Com tantos ovos, você pensaria que os oceanos estariam cheios deles, mas não é o caso. Ouriços do mar são minúsculos, tão pequenos que por conta disso, em suas primeiras fases você nem consegue vê-los. Pegue o ouriço do mar vermelho, por exemplo. Seus ovos têm apenas 0,01 centímetro de diâmetro, e o que é ainda mais impressionante são os ovos do ouriço do mar roxo, com uma largura de 0,008 centímetro, tão pequenos que não dá para ver a olho nu. Pode haver centenas, milhares, até milhões deles só nessa imagem. Só para mostrar quão microscopicamente pequenas são essas coisas, o diâmetro do ovo de ouriço do mar roxo é mais de 100 vezes menor do que o do beija-flor abelha. Cara, essa sim é uma omelete muito pequena. Bolas de praia. Os ouriços do mar não são os únicos animais marinhos a produzirem ovos bem curiosos. Em 2021, visitantes da praia de Mar del Plata, na Argentina, foram recebidos pela visão sinistra de milhares de orbes esquisitos cobrindo a costa. Eu não sei vocês, mas pra mim isso parece suspeitosamente o trabalho de algum marciano marinho ameaçador. Felizmente, acontece que esses são, na verdade, os ovos de um animal terrestre, o Adelomelon brasiliana. Os ovos dessa espécie de caracol marinho têm uma casca firme e transparente, cheia de um líquido gelatinoso espesso que ajuda a proteger os embriões até que os ovos eclodam. Mas além disso, os pais do caracol marinho não fazem muito para apoiar seus filhotes. Depois do acasalamento, a mamãe apenas liberta suas cápsulas de ovos. Cada cápsula, que pode conter mais de uma dúzia de embriões, flutua na superfície do oceano antes de eclodir cerca de 8 semanas depois. Mas às vezes ondas fortes lançam os ovos para fora do oceano e para a praia, onde os jovens não nascidos se tornam o lanche perfeito para os ostraceiros americanos, que se banqueteiam nesse buffet de praia. Aqueles que não são devorados têm apenas 3% de chance de voltar ao mar, com a maioria secando na própria praia. Para piorar, a desidratação dos ovos causa um cheiro de apodrecimento repugnante. Desova em espiral. Acontece que esses ovos alienígenas em decomposição não são a única coisa pela qual você precisa ficar de olho ao dar um passeio relaxante na praia. Se você se deparar com esse objeto obscuro, pode pensar que acabou de descobrir o saca-rolhas de Poseidon. Mas essa substância espiralada é na verdade o produto de um bicho marinho. Tubarões cabeça de touro, encontrados nas águas quentes dos oceanos Índico e Pacífico, são os culpados por criar esses ovos giratórios fantásticos. Mas por que eles não colocam ovos em forma de ovos? Bom,
Então, depois que a mamãe tubarão coloca o seu ovo em espiral, ela o carrega na boca. Graças ao seu design torcido, o ovo pode ser encaixado entre rochas em alguns lugares de difícil acesso, impedindo que os predadores o devorem. Alguns ovos de tubarão cabeça de touro até têm longos tentáculos enrolados saindo da ponta. Por mais intrigante que pareça, essa espiral da natureza pode se prender a algas marinhas ou ao fundo rochoso do mar, ancorando-os no lugar caso enfiá-los entre as rochas venha a falhar. Mas como a gente viu, às vezes essas características estranhas não impedem os ovos de tubarão cabeça de touro de irem parar na praia. Largar os ovos entre as rochas e torcer pro melhor. As mães tubarão cabeça de touro são mesmo muito relapsas. Ovos etéreos. Em 2016, um pescador chamado Edward Mortel fez uma descoberta estranha no mar. Havia um grande véu escuro flutuando na superfície da água, se movendo com as ondas. O que poderia ser? Um tubarão? Uma foca? Algum artefato antigo? Acontece que a curiosa nuvem que Mortel avistou, na verdade era um véu flutuante, contendo ovos de peixe-sapo. O peixe-sapo é um bicho marinho encontrado nas profundezas escuras do Ártico, Atlântico, Índico e Pacífico. Assustadoras como essas criaturas parecem, elas mais do que compensam a sua aparência repugnante por meio dessa criação excepcional de ovos. Embora pareça uma folha etérea de plástico bolha, esse véu flutuante de gosma gelatinosa, com 18 metros de comprimento, é de fato o lar de 1 milhão de ovos de peixe-sapo. Ok, mas por mais hipnotizante que isso pareça, certamente é arriscado enviar 1 milhão de filhotes não nascidos para a superfície da água. Afinal, isso faria um aperitivo angelical para qualquer predador. Felizmente para os jovens, o véu é feito de um material gelatinoso tóxico, afastando qualquer caçador de dar uma mordida. Pode-se dizer que as mães dos peixes-sapo garantem que seus filhotes embrulhados em bolhas estejam mega seguros. Supermanchas. Voando alto acima dos véus de peixe-sapo, você pode avistar um murre comum, uma ave marinha distribuída pelos oceanos Atlântico Norte e Pacífico. Durante a época de reprodução, essas aves pretas e brancas botam ovos em penhascos rochosos, que se inclinam sobre o mar. Se isso não soa audacioso o suficiente, essas aves destemidas nem sequer criam um ninho para os seus ovos. Em vez disso, elas só os deixam descansar em uma perigosa saliência, a centenas de metros acima das ondas. Mas essas aves brilhantes têm um truque incrível sob a asa para ajudar seus filhotes. Os murres comuns não colocam ovos no formato usual. Em vez disso, eles são piriformes, o que significa que são pontiagudos em uma extremidade, feito uma pera. Ao contrário dos ovos normais, os piriformes são mais estáveis em superfícies inseguras, tornando-os muito menos propensos a cair no mar. Mas isso não é a única característica fascinante desse ovo. Você pode ter notado que os ovos do murre comum vêm com uma variedade de padrões de cores bonitas, mas isso não é só para se exibir. Murres comuns se reproduzem em colônias com alta concentração, com 20 pares por cada 0,1 metro quadrado. Devido à densidade de ovos em um espaço tão pequeno, a tarefa dos pais de encontrar o seu próprio ovo é tipo um quebra-cabeça de onde está o óleo em nível descomunal. Felizmente, eles conseguem encontrar o seu ovo observando seu padrão e cor, garantindo que nenhum sequestro acidental de filhotes ocorra. Então, apesar do nome, essa ave não tem nada de comum. Mãe enorme. Para os humanos, carregar um bebê de cerca de 3,2 kg até o final da gestação deve ser uma das experiências mais exaustivas. Isso sem falar em dar à luz. Mas por mais doloroso que pareça, não se compara ao que as mamães kiwi e eucarito passam. Normalmente, essas aves não voadoras encontradas na Nova Zelândia colocam um ovo que pesa quase 0,45 kg, aproximadamente o mesmo que uma bola de futebol. Mas as fêmeas de kiwi e eucarito pesam apenas cerca de 1,8 kg, o que significa que o ovo pesa mais de impressionantes 20% do peso do corpo delas. Proporcionalmente, isso torna o maior de qualquer ave. O enorme ovo faz com que as fêmeas grávidas fiquem tão inchadas que os seus ventres salientes podem arrastar no chão. Para ter uma ideia do quão incrível é esse feito, avestruzes colocam ovos que pesam cerca de 1,4 kg, mas as grandes aves em si pesam cerca de 100 kg, o que significa que o ovo ocupa pouco mais de 1% do peso da mãe. Felizmente, para as determinadas mamães kiwi, a luta é por uma boa causa. O ovo gigante significa que os filhotes de kiwi têm mais espaço para se desenvolver completamente. Então, quando eclodem, estão prontos para correr quase imediatamente. E é bom que seja assim, porque as mamães kiwi não oferecem proteção ou comida aos seus filhotes. Como esperado, um filhote pequeno, fraco e incapaz de voar não ia durar muito na natureza, se não conseguisse se mover. Então é vital que quando esses filhotes nasçam, estejam prontos para correr. Voa, garoto! Desculpa, esse bicho nem voa. Preto no branco.
Nas profundezas da Indonésia, existe uma criatura completamente preta, desde as suas penas até os seus órgãos e até mesmo seus ossos. Você pode pensar que eu estou descrevendo alguma espécie de besta mitológica, mas essas são na verdade características do Ayam Cemani, uma rara raça de galinha preta como carvão. Embora pareça que essas criaturas foram mergulhadas da cabeça à cauda em tinta escura, a razão da sua cor está na fibromelanose. Essa condição genética causa uma produção excessiva de melanina, o pigmento que dá a cor à pele, cabelo, olhos, praticamente tudo no corpo. Como resultado, isso torna praticamente tudo associado ao Ayam Cemani preto. Bom, quase tudo. Surpreendente como possa parecer, os ovos dessas aves são cor de creme. Ainda assim, muitas pessoas frequentemente presumem que essas aves negras produzem ovos escuros. Mas apesar da sua aparência comum, os ovos do Ayam Cemani ainda são vendidos por um preço alto. Ovos férteis podem custar $160 por dúzia, tornando-os quase 40 vezes mais caros do que os ovos de galinhas comuns. Mas por que o preço tão alto? Bom, o Ayam Cemani é uma raça rara de ave, com apenas cerca de 3.500 existentes no mundo todo, tornando os animais e os seus ovos mais caros. E embora o Ayam Cemani não coloque ovos pretos, tem uma ave que faz isso, o emu. As aves não voadoras de 1,80 m, conhecidas por suas ações viralmente hilárias, colocam ovos enormes de 13 centímetros de comprimento, que parecem escuros com um leve tom verde. Mas então por que a cor estranha? Afinal, elas não compartilham a mesma pigmentação preta do Ayam Cemani. Bom, a cor curiosa dos seus ovos é na verdade para beneficiar sua ninhada. Os ovos verde escuro se camuflam com o verde escuro da folhagem em que são colocados, mantendo seus jovens não nascidos fora da boca de qualquer predador. Então tá bastante clara a diferença em preto e branco dos ovos dessas aves. Ovos ou frutas? Do escuro pro iluminado, esses próximos ovos certamente vão fazer você forçar os olhos. Esse é o caracol maçã, uma espécie de caracol de água doce nativo da América do Sul. Embora os caracóis em si não pareçam muito apetitosos, não dá pra dizer o mesmo dos seus ovos. À primeira vista, parecem algum tipo de framboesa super suculenta, crescendo em posições bem estranhas. Mas na verdade são ninhadas de ovos de caracol maçã, e esse não é um erro que você gostaria de cometer. Mas por que os caracóis maçã colocariam ovos com aparência tão óbvia em lugares de fácil acesso, como em caules de plantas, folhas e margens de lagoas? Bom, ao contrário de mim, predadores de ovos de caracol maçã interpretam a coloração brilhante de framboesa como um aviso. Mas aviso de quê? Bom, acontece que esses caracóis têm um truque sinistro nas suas conchas para garantir que predadores não se alimentem dos seus filhotes. Junto com os embriões, cada ovo carrega uma neurotoxina única, conhecida como Perivitelin 2, ou PV2, uma toxina que é letal para os roedores e também não é muito boa para os humanos. Então sim, provavelmente é melhor verificar suas framboesas 2 vezes da próxima vez que você avistar alguma na natureza. Sapos tóxicos. Quem conhece os sapos cururus sabe que esses não são animais para se chegar muito perto. As secreções das glândulas cutâneas desses anfíbios terríveis contêm bufotoxina, um composto tóxico tão potente que, na dose certa, pode matar animais que tentam se alimentar deles. Mas esses sapos não são apenas venenosos quando adultos. Eles são tóxicos como filhotes, girinos e, sim, até como ovos. E tipo, esses ovos não parecem com nada que eu já tenha visto antes. Bom, as fêmeas dessa espécie vão colocar até 35 mil desses terrores tóxicos em correntes viscosas e pegajosas 2 vezes ao ano. A forma dessas correntes de ovos permite que elas se enrolem em torno da vegetação na água, ancorando-as no lugar. Mas essas correntes são tão longas que muitas vezes se emaranham, criando enormes aglomerados de correntes de ovos que parecem o pior macarrão de todos os tempos. As mamães então deixam a prole espinhosa se desenvolver em corpos d'água parados, o que não é uma boa notícia para a vida aquática ao redor. Quer dizer, você gostaria de ser repentinamente confrontado por correntes intermináveis dessas esferas tóxicas, mas não são apenas os animais aquáticos que precisam tomar cuidado com os efeitos nocivos desses ovos misteriosos. Até mesmo nós humanos não somos imunes às suas toxinas, ou pelo menos aqueles burros o suficiente para tentar comer um emaranhado misterioso de ovos que encontrou na natureza. Desova esponjosa.
Assim como seus primos assustadores sapos cururus, as salamandras malhadas encontradas nos Estados Unidos envolvem sua desova em uma cobertura gelatinosa e pegajosa. Mas em vez de longas cordas finas de ovos, as salamandras produzem algo que tem que ser visto para ser acreditado. Elas colocam essas massas em forma de rim, cada uma contendo até 250 ovos individuais. Parece um aglomerado regular de ovos de sapo, né? Mas fica muito mais estranho. Algas presentes nos lagos onde esses ovos são colocados começam a crescer dentro das cápsulas de ovos, aumentando o teor de oxigênio das cápsulas e removendo resíduos. Por sua vez, os resíduos de amônia dos embriões criam um ambiente rico em nitrogênio que impulsiona o metabolismo das algas. A estranha relação simbiótica entre os ovos e as algas é tão profunda que os cientistas descobriram recentemente que as algas vivem até mesmo dentro das células dos embriões dessa salamandra. Essa relação não apenas ajuda os embriões de salamandra a crescer, mas também faz os ovos na massa ficarem de uma cor verde brilhante. Então, se você se deparar com uma área pantanosa cheia desses aglomerados bizarros e verdes, fica tranquilo que você está olhando para a desova de uma salamandra e não para evidências da vida alienígena. Ovos de emoji. Falando em aliens, isso nos leva elegantemente ao percevejo marrom marmorizado. Esses insetos marrons escuros, encontrados na Ásia, na Europa e nas Américas, podem não parecer tão loucos quanto adultos, mas o mesmo não pode ser dito da sua desova assustadora. Esses insetos colocam até 28 ovos, geralmente na parte inferior das folhas, onde ficam protegidos dos olhares curiosos de predadores acima. A princípio, esses ovos circulares de cor verde clara parecem mini pérolas, mas conforme se desenvolvem, os ovos se tornam transparentes. Então, por volta do 5º dia, as larvas estão prontas para eclodir de seus ovos, desencadeando essa imagem que vai ficar para sempre gravada nos meus pesadelos. Eu nunca mais vou conseguir olhar pro emoji sorridente do mesmo jeito. Felizmente, os olhos vermelho sangue e o sorriso preto frio não são o rosto real dos filhotes de percevejo. Os 2 pontos vermelhos são seus olhos, mas a boca preta é a ferramenta de corte de ovos dos percevejos, que as larvas usam para sair do ovo. Em certo momento, esses insetos monstruosos escapam da sua casca, geralmente todos ao mesmo tempo. Então, todos emergem de uma vez. Não é exatamente uma cena reconfortante. Ainda assim, qualquer coisa é melhor do que olhar para todos esses rostos malignos nos ovos. Piton grávida. Quer seja pelo apetite insaciável por animais grandes ou pelo temível comprimento de 4,60 metros, as pitons das rochas da África Central não são criaturas com as quais você queira se deparar. Mas foi exatamente isso que aconteceu com moradores de uma vila nigeriana em 2016. Só que essa não era uma cobra normal. Esse bichinho estava estufado para os lados, tanto que os moradores acreditavam que ela havia devorado um bezerro ou até uma pessoa. Preocupados, decidiram verificar por si mesmos. Mas quando abriram a barriga dessa fera, descobriram algo muito mais perturbador. O que viram foram dezenas de bolas pegajosas cheias de veias, meio alienígenas, praticamente transbordando da serpente superdimensionada. Acontece que o tamanho da cobra não se devia a uma refeição. Ela estava na verdade grávida e cheia de ovos. Essas mega mães podem botar até 100 ovos, cada um deles medindo cerca de 7,6 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Se, como visto nas fotos, eles forem armazenados em 3 fileiras, provavelmente vão ocupar quase 3 metros do corpo inteiro da mãe, com as fêmeas atingindo cerca de 4,60 metros de comprimento. Isso significaria que cerca de 2/3 do corpo dessa cobra estavam preenchidos por esses ovos estranhos. Agora, a maioria dos tipos de ovos de cobra não evoluiu para precisar de incubação ou cuidado, como quando uma galinha se senta em cima dos ovos para mantê-los aquecidos. Isso significa que as cascas dos ovos de cobra são relativamente macias, então uma ninhada de ovos vai se emaranhar se todos forem colocados no mesmo lugar. Embora isso seja legal de se ver, os moradores locais na Nigéria tinham outros planos. Eles decidiram colher e comer as bolas pegajosas, que são consideradas uma iguaria rara na região. Bom, tá aí um prato que eu definitivamente nunca vou experimentar. Cobrinha malévola. Cerca de 70% de todas as espécies de cobras botam ovos, mas poucas são mais peculiares do que a cobra indochinesa, uma serpente encontrada no sudeste asiático. As fêmeas dessa espécie botam cerca de 16 ovos, com apenas alguns centímetros de comprimento, que eclodem após cerca de 2 meses. Eles parecem normais o suficiente, mas a maravilha em torno dessas coisas acontece no dia da eclosão. Infelizmente, para os filhotes de cobra, os seus pais não ficam por perto para a ocasião especial. Na verdade, os
filhotes da cobra indochinesa são completamente independentes assim que nascem. Parece muito provável que eles sejam alvo de predadores, não? Mas felizmente os filhotes têm isso sob controle. Assim que nascem, esses bebês conseguem se erguer imediatamente. Esse movimento aumenta o seu tamanho, alertando qualquer predador para recuar. Se isso não fosse intimidador o suficiente, esses bebês corajosos também vêm armados com um suprimento tóxico de veneno, já totalmente desenvolvido, armazenado por um pequeno orifício em suas presas inferiores. Qualquer pessoa mordida por um filhote sibilante pode esperar uma dor aguda, queimadura e necrose ao redor da ferida. Na verdade, a mordida pode levar à paralisia e até ser letal para humanos adultos. Pode-se dizer com segurança que esses filhotes de cobra estão excelentemente preparados para a vida após a eclosão. Horror hexagonal. Com seu bico penetrante, apêndices finos e crista em forma de engrenagem assustadora, os percevejos de crista são insetos que parecem ter saído dos poços escuros do inferno. Mas assustadores como esses insetos são quando adultos, não se comparam aos seus próprios ovos. Essas criaturas, encontradas nos Estados Unidos, depositam entre 40 e 200 ovos cilíndricos pegajosos de cor marrom, cada um com cerca de 0,3 cm de comprimento, em galhos. Na ponta de cada ovo há uma borda bege e dentro dela, um pequeno buraco com franjas. Inicialmente, esses ovos parecem alcaçuz, nada mal, né? Mas a mamãe percevejo de crista deposita os seus ovos em aglomerados hexagonais, criando essa imagem perturbadora, que com certeza vai deixar quem sofre de tripofobia em frenesi. Me diz se isso não é a versão do inferno de uma colmeia. O aglomerado é coberto por uma secreção adesiva pegajosa, e o forte formato hexagonal permite que suporte até as piores condições climáticas. Mas os horrores estéticos não acabam aqui. Depois de cerca de 3 meses, as sinistras ninfas laranjas do percevejo de crista eclodem da pequena abertura do ovo, mas as ninfas recém-nascidas que emergem têm mais do que o dobro do comprimento da casca do ovo, então elas foram comprimidas nesse pequeno ovo, se desenvolvendo lentamente até que a pressão dos seus corpos em crescimento literalmente as forçasse para fora, como se fosse uma espinha do próprio capeta. Eu ia até fazer outro trocadilho com ovo aqui, mas perdi a vontade. Chega, terminamos esse vídeo. Qual desses ovos únicos mais te deixou chocado? E você já viu algum deles com seus próprios olhos? Me conta nos comentários abaixo e obrigado por assistir.